amados em Cristo. Estou falando nesse canal porque posteriormente estarei postando esse vídeo no YouTube aí para alguns amados irmãos estar assistindo aí. Desde já eu peço aos amados irmãos aí que compartilhem essa live aí, peguem sua Bíblia, que hoje o tema de hoje é bastante interessante, né? Já vou falando aqui para que não perder muito tempo, né? E o vídeo não ficar muito grande. Hoje estaremos falando acerca da vinda de Jesus, estaremos falando aí da grande tribulação, né? O Apocalipse. Então, eu tenho ouvido falar, e eu creio que vocês têm ouvido falar aí também. Vou arrumar aqui a câmera aqui. E desde quando eu era criança eu escuto falar por aí: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu tenho conhecimento aí também, desde que 2000 anos atrás, né, ou 1800 anos atrás, digamos assim, melhor dizendo, estão falando aí que Jesus está voltando. Mas até hoje, né, para alguns aí ainda não voltou. Mas para nós em graça, nós já sabemos que Ele já voltou e habita em nós. Olha, de repente você pode perguntar assim: olha, como que você fala que Ele já voltou, se eu ainda estou aqui, se eu não fui arrebatado? Como que você explica isso? Como que eu explico isso? É dessa forma que nós iremos explicar hoje, na palavra, pegando a Bíblia e falando aqui da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e acompanhe em Mateus 24, e aonde fala da grande tribulação, essa tão temida por muitos, né, aí que ainda se encontra dentro de um sistema religioso. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Então, abençoado, eu quero que preste bastante atenção com quem que Jesus de Nazaré está conversando aqui. Ele está conversando com seus discípulos. Então, o que Jesus fala aqui, ele está falando com os seus discípulos, não é comigo nos dias de hoje. Vamos lá. A internet está caindo, mas vamos lá. Mateus 24, verso 2. Olha aqui. Vocês estão vendo tudo isso? Jesus falou. Perguntou-lhe ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedras que não... Então Jesus estava saindo do templo com os discípulos. E nessa conversa em Mateus 24, 2, ele disse assim: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou-lhe ele. Eu garanto que não ficará aqui pedras sobre pedra que não serão derribadas. Ou seja, estava falando do templo de Jerusalém. E eu te pergunto a você hoje, o templo de Jerusalém está de pé? Não. Ou seja, a profecia de Jesus aqui se cumpriu. Ela se cumpriu. Lá hoje não tem pedra sobre pedra. Vamos continuar com a leitura aqui para a live não ficar muito grande, a internet também é fraca hoje. Mateus 24, verso 3, disse assim, ó. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: vê que Jesus está conversando mais uma vez com seus discípulos. Dize-nos quando acontecerá estas coisas, e quando será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então, aqui está falando do quê? Da derribada do templo e da vinda dele e do final dos tempos. Então, será que está para frente? Será que está para trás? Nós, em graça, já sabemos que o Apocalipse já se cumpriu no ano 70. De repente, para algumas pessoas que estão preocupado aí, assista o vídeo até o final para poder entender. Então, os discípulos de Jesus aqui estão perguntando para Jesus quando que seria tudo isso, o final do templo, a derribada do templo e a vinda dele. Vamos continuar aqui. Mateus 24, verso 4. Jesus respondeu: cuidais que ninguém os engane. 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aqui, com quem que ele está falando? Vocês ouvirão falar, vocês quem? Os discípulos.
Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus está falando para os seus discípulos. Verso 7. Nações se levantarão contra nações, e reino contra reinos. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. De repente as pessoas falam, mas já está acontecendo isso, desde que mundo é mundo já acontece. E nessa época lá, abençoado, aconteceu sim. Tanto é que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aconteceu. No ano 70 foi terrível, a grande tribulação. Tito invadiu Jerusalém e derrubou o templo, tacou fogo no templo. E tudo isso aconteceu. Mulheres amamentando, que tinham suas crianças pequenas. A fome foi tão grande que elas matavam seus filhos e assavam e comiam. Algumas pessoas podem estar comprando aí, ó. Não quero fazer propaganda não. O livro de Flávio José, Guerra dos Judeus, está narrando esses eventos que ocorreu no ano 70. Flávio José foi um judeu que viveu no primeiro século. Então os amados irmãos podem estar comprando esse livro e ver o que aconteceu. Mas a palavra de Deus em si, que ela vai explicar que a grande tribulação e a vinda de Cristo aconteceu sim. Aconteceu sim. No ano 70. Verso 8, 24, verso 8 de Mateus. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem presos, para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Está falando aqui, abençoado, de quem? De nós nos dias de hoje? Dos grandes líderes religiosos dos dias de hoje? Não, está falando acerca dos discípulos. Vou ler de novo, Mateus 24, verso 9, diz assim, olha aqui. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aqui está falando acerca dos discípulos. Ok? Está falando acerca dos discípulos. Não é nós nos dias de hoje. Então, não tem nada a ver com o que o pessoal está falando. Jesus está voltando e nunca vem. Hoje nós vamos saber aqui, porque a própria palavra de Deus que está aqui nos afirma que ele já veio no ano 70 com juízo sobre Israel. Vamos continuar aqui. Mateus 24, verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o evangelho de Jesus ia ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. Aí de repente você fala, e agora, como é que você explica isso daí? Porque o evangelho não foi pregado em todo o mundo. Olha, abençoado, o que nós entendemos aqui com todo o mundo? Todo o mundo não é nos dias de hoje. Todo o mundo aqui é naquela época. E a própria palavra de Deus nos confirma isso. Olha aqui. Colossenses 1, verso 4, a seguir. Colossenses, verso 1. Colossenses, capítulo 1, versos 4. Verso 5. Diz assim, eu coloquei errado aqui, mas vamos corrigir aqui. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Verso 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Está em todo o mundo. Amado, eu tenho que acreditar no que está escrito. Todo mundo aqui não é para nós nos dias de hoje, era para aquela época.
Colossenses, capítulo 1, verso 6, fala que o evangelho já foi pregado em todo mundo, naquela época. Diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste a conhecer e conheceste a graça de Deus em verdade. Ou seja, para aquela época, abençoado, o evangelho foi pregado em todo mundo, porque o Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, ele chamou os 12 discípulos, em Mateus 10, verso 1, e disse, e deu poderes para eles. Então, depois foi Paulo, a caminho de Damasco, Jesus apareceu num clarão sobre ele, e ele continuou a divulgar o evangelho, a anunciar o evangelho de Cristo. Então vamos lá, Mateus 24, verso 15, disse assim, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Olha, abençoado, o que Daniel disse? Para algumas pessoas que não têm muito entendimento acerca do Apocalipse, é bom que leia o livro de Daniel, que ele dá um entendimento, um pouquinho de entendimento acerca da palavra de Deus. Olha o que Daniel disse aqui em Daniel 9, capítulo 9, verso 24. Esse estudo de Daniel, ele é muito profundo. Uma hora eu quero fazer um vídeo só falando desse versículo aqui. Olha aqui, Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Israel, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Ou seja, essas 70 semanas aqui de Daniel era o fim dos tempos, para aquela época. Ah, mas então por que está tudo aí hoje? Amado, se eu não me engano, é Eclesiastes 4, fala que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Essa terra jamais vai deixar de existir. O povo aqui na terra jamais vai deixar de existir. A palavra de Deus que diz, geração vai, geração vem, ou seja, uma geração vai, outra vem, e a terra permanece para sempre. As gerações são mudadas, mas a terra permanece para sempre. É o que diz a palavra de Deus que está aqui, e é nela que eu tenho que crer. Então nós acabamos de ver aqui que 70 semanas estavam decretadas sobre o povo de Israel para cessar as transgressões. Então, eu quero fazer um vídeo em particular a respeito dessas 70 semanas, porque é um estudo muito profundo e eu creio que vai dar aí mais ou menos 1 hora de estudo, mas eu estarei fazendo e postando lá no YouTube, no canal Reconciliados em Cristo, que eu tenho lá no YouTube, onde eu posto os meus vídeos falando acerca da graça de Deus. Então vamos continuar aqui falando acerca da grande tribulação, ou a vida de Cristo, ou o Apocalipse, como você entender, que tudo se resume em um evento só. Mateus 24, 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para o monte, para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. 19 agora. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Abençoado, como eu disse anteriormente, o livro de Flávio Joséfo fala, a Guerra dos Judeus, né? Fala acerca desse acontecimento aqui, da grande tribulação. Ele é um judeu que viveu no 1º século. Então, quando se fala aqui acerca das grávidas, eu já disse anteriormente e repito, né? As mulheres grávidas daquela época e que deram à luz, a fome foi tão terrível que elas pegavam os seus filhos, matavam, assavam e comiam.
Então, de repente, você fala, mas você está ficando louco. Não, abençoado. Está aqui, ó. Não estou fazendo propaganda, não. As pessoas podem comprar os livros de Flávio Josefo, os judeus do primeiro século, que está falando desse evento aí. A fome foi terrível, que as mulheres, nessa época, matavam seus filhos e comiam assado. As pessoas se trancavam dentro de casa e quando as outras pessoas que estavam com fome, via casas fechadas, ó, ali tem comida, eles arrombavam a porta, matavam as pessoas e tomavam tudo que elas tinham. Então, vamos lá. Mateus 24, verso 20. Olhem para que a fuga de vocês, não aconteça no inverno, nem no sábado. Sábado porque os judeus não faziam nada de sábado. 21. Por quê? Olha aqui, abençoado, você que acredita que vai haver uma tribulação no futuro, observe bastante atenção essa passagem aqui. No ano 70 depois de Cristo, houve esse evento aonde o templo de Jerusalém veio abaixo, cumprindo a profecia de Mateus 24, verso 2. Não ficou pedra sobre pedra, tudo veio abaixo. Olha aqui. Então, e daí para cá, olha a situação que está as coisas. Por quê? Algumas pessoas acreditam que vai haver só pode ser uma outra, né? Tribulação. Não, olha aqui. Mateus 24, verso 1. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, esse evento aconteceu uma vez e não vai acontecer mais. Não tem dois eventos, é um só. Vamos continuar aqui para o vídeo, a live não ficar muito grande, né? Mateus 24, 22. Diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, os eleitos aqui é os discípulos. Daquela época, né? Que foi abreviado. Cadê? Porque a tribulação foi grande demais. Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Estão falando serão? Por quê? É Jesus ainda aqui falando. Ele está falando que ele está em carne e osso, que Jesus Nazaré ainda está falando aqui. Então, ele está falando como já no passado. Seriam, se aqueles dias não fosse abreviado, né? Vamos lá. Mateus 24, 23. Se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei. Avisou quem? Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus está avisando a quem? Está avisando a seus discípulos. Está avisando nós hoje? Não, abençoado. Ele está avisando os discípulos dele. E não nós nos dias de hoje. Essa conversa é entre Jesus e os seus discípulos no Monte das Oliveiras, que nós, no início da live, a gente percebeu. Então, essa conversa não é para nós nos dias de hoje. Mateus 24, 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29. Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Vou ler
mais um aqui para me poder comentar esse 29 aqui. 30 agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Abençoado. Aqui no verso 29, quando fala acerca do sol escurecerá, isso aqui é uma figura de linguagem usada naquela época em que os judeus entendiam e sabiam de tudo isso aqui. Nos dias de hoje, nós usamos figura de linguagem quando a gente refere a algum tipo de pessoa. De repente a gente fala assim, por exemplo, uma pessoa, a pessoa tem um espírito de porco. Não é que ela tem um espírito de porco, é a atitude dela. E quando se fala aqui, então aparecerá no verso 30 de Mateus 24, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. No 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Quando fala de sol e lua, não é o sol literalmente, né? E muitas das vezes aqui, não é o sol literalmente. Muitas das vezes são poderes, são pessoas atribuídas de poderes, são pessoas com cargos políticos, né, da época, cargos religiosos. Então, como que eu posso provar isso aqui? Se bem que naquela época também, pessoal, da grande tribulação do ano 70, quando puseram fogo em toda Jerusalém, ficou como se fosse noite. Ficou como se fosse noite. Mas preste atenção nessa passagem aqui. Ó, Gênesis 37, 9 e 10. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Mas será que, como pode uma coisa dessa aqui? O sol e a luz, estrela. Mas eles entendiam essa figura de linguagem, e essa maneira de dizer ali de José. Olha aqui, Gênesis 37, verso 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Né? Que sonho é esse, José, que você teve? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? E como vocês sabem, abençoado, aconteceu. José foi vendido. Os irmãos de José teve ciúme dele. Teve ciúme, teve inveja dele e vendeu ele, né, como um escravo. E o que aconteceu depois? Uma grande fome abalou toda aquela região e os irmãos de José, a mando de seu pai, foi procurar alimento. Quem que ele encontrou pela frente? José. E aconteceu que se inclinaram sim. Depois seu pai foi e inclinaram sim, porque naquela época era assim que tinha que proceder. Olha, acerca desse simbolismo, vir sobre as nuvens, eu vou ler aqui uma passagem aqui de Isaías, que diz assim, Isaías 1 e 2. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um peleja contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Abençoado, eu quero que você preste bastante atenção nessa passagem aqui de Isaías 19, verso 1 e 2, porque quando se falava aqui que Deus, o Senhor, né, vinha sobre as nuvens, o povo sabia que era guerra. O povo entendia que era guerra. E futuramente nós vamos ler algumas passagens que falam que Jesus vai vir sobre as nuvens. Então vocês já guardem bem esse versículo aqui em mente, que nós vamos falar lá e vamos explicar também, né? Então vir sobre as nuvens para os judeus era sinal de guerra. Porque aqui nessa passagem aqui, a gente vê que não foi coisa boa que aconteceu. Vamos lá. Mateus 24, 31.
Só lembrando aos amados irmãos que estão chegando aí agora, é que nós estamos lendo Mateus 24, falando acerca da vinda de Cristo e do fim dos tempos e a grande tribulação, o Apocalipse. Só quero frisar aqui mais uma vez, tudo isso já aconteceu no ano 70, mas algumas pessoas acreditam que estão para frente. Só lamento. E nós vamos provar aqui através da palavra de Deus que esse evento já ocorreu. Que se não ocorreu, a Bíblia então está mentindo. Vamos continuar aqui. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Abençoado, outra situação aqui. Quatro ventos. Quando se fala isso aqui na palavra de Deus, na maioria das vezes é guerra. É guerra. Então, os quatro ventos, ou seja, os quatro cantos da terra onde estava tendo a grande tribulação. Mateus 24, 32 diz assim, ó: aprendei a lição da figueira. Mais uma vez eu volto a dizer, abençoado, Jesus está falando aqui com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Leia Mateus 24 no início lá que vocês vão ver que a conversa é entre Jesus de Nazaré e seus discípulos no Monte das Oliveiras. Esse evento já ocorreu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês saberão que o verão está próximo. Vocês quem, abençoado? Vocês. Está falando vocês. Sabem que o verão está próximo. Está falando para os discípulos. Não para mim nos dias de hoje. Está falando para os discípulos que no começo do capítulo aqui, ó, no começo do versículo de Mateus 24, 32, Jesus fala acerca da figueira. Aprender a lição da figueira. Para quem? Para nós nos dias de hoje? Não. Isso aqui é para o pessoal daquela época. Olha aqui, Mateus 24, 32. Aprendeis a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Próximo, ou seja, amado, a continuação disso aqui é bastante interessante, porque tem um elo de ligação com o evento que, para eles aqui, ia ocorrer no futuro breve. Por quê? Ó, saberão que o verão está próximo. Então as pessoas tinham que atentar para esta situação. É para esta situação. E não é para nós nos dias de hoje. Olha, Mateus 24, 33, assim, ó. Assim também, quando virem todas estas coisas que ele falou, que nós lemos aqui anteriormente, saibam que ele está próximo, às portas. Próximo aqui, abençoado, não é 2000 anos não, igual todo dia a gente escuta falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Gente, leia Mateus 24 com bastante atenção e vê que esse evento já ocorreu. A própria Bíblia relata sobre isso aí. E aqui, ó, o livro do Flávio José, A Guerra dos Judeus, aqui fala também. É um judeu que viveu no primeiro século. A porta, assim também, quando virem todas essas coisas, está falando para os seus discípulos, não é para nós nos dias de hoje, saibam que ele está à porta. Ele quem? O Filho do Homem. Era o próprio Jesus, né? Mateus 24, 34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Abençoado. Para você que acredita que Jesus vai vir num futuro, sei lá quando, o que você imagina quando você lê Mateus 24, 34, que diz assim, você que acredita que ele vai vir no futuro, nós sabemos que ele já veio, nós em graça sabemos que ele já veio no ano 70 depois de Cristo, e hoje ele habita em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Olha aqui, preste bastante atenção. Mateus 24, 34. Eu
asseguro a vocês, aos discípulos. Não é para mim nos dias de hoje, mas as pessoas estão pegando e jogando para os dias de hoje. Não é. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração. Esta não é a minha geração de hoje. Era aquela geração que Jesus estava falando. Jesus não poderia falar esta geração se tudo isso que nós lemos aqui e que ele falou aqui fosse acontecer 2.000, 3.000 anos à frente. Senão ele falaria assim, no mínimo ele falaria assim, aquela geração, a geração vindoura. Mas ele disse aqui em Mateus 24, 34, eu asseguro a vocês, discípulos, que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então, se você estiver esperando Jesus vir no futuro, você está perdendo seu tempo. Ele já veio e habita em nós. E essa vinda dele aqui foi o juízo de Deus sobre Israel, que aconteceu no ano 70. Compra esses livros aqui, não é de mim, não. Não é para comprar de mim, não estou fazendo propaganda, até porque eu não estou vendendo, esse aqui eu não vou vender. A Guerra dos Judeus. O Flávio José, um judeu que viveu no primeiro século, e narra esses eventos. Então, como que você vai explicar isso aqui? É esta geração nossa, a futura? Não. Jesus está falando daquela geração. Esta não é aquela geração. Ok? Vamos passar para frente aqui. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e hora desconhecidos. Olha, Jesus está falando aqui. O céu e a terra passará, mas as palavras dele jamais passará. Então como é que eu vou acreditar que isso é no futuro? Então Jesus vai mentir? Jamais que Jesus vai mentir, gente. Nunca. Nunca. Aí de repente você pergunta, uai, mas então o céu e a terra já passou? Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse 21, verso 1. Olha o que diz. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aí, abençoado? Esse aqui é João. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Jesus, por causa do testemunho de Jesus. Ele viu. Ah, mas como que assim? Por que nós estamos aqui ainda? Abençoado, aqui está falando um novo céu e uma nova terra. Isso não é físico, isso é no mundo espiritual. Isso é no mundo espiritual, não é no mundo físico. De repente você está olhando com os olhos carnais. Não é no mundo físico. João viu no mundo espiritual. Porque você pode ler em Apocalipse 1, ele fala que ele foi arrebatado em espírito. E viu tudo isso acontecer. E a gente vai falar acerca de Apocalipse também, que é o mesmo evento de Mateus 24, e fala também que não é para nós. Está aqui, daqui a pouco a gente vai comentar. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois no dia anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, amados, é lamentável. Tem pessoas aí interpretando essa passagem aqui de uma maneira errada. As pessoas estão falando que, olha, como no dia de Noé, eu quero ser levado. Eu quero ser levado, amado. Quem foi levado aqui, por exemplo, no futuro? Igual muitas pessoas acreditam que o Apocalipse está no futuro ainda. Nós, em graça, já sabemos que já ocorreu. Se você, então, estiver esperando no futuro e você falar que quer ser levado, então você vai perder sua salvação. Porque aqui, o que está dizendo aqui, presta atenção. Bastante atenção.
Pois no dia anterior ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca. 39, Mateus 24, 39. E eles nada perceberam. Nada, eles quem? Quem comia, bebia, casava e dava-se em casamento. E eles nada perceberam. Noé está na arca. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Noé já tinha entrado na arca. Então, até que veio o dilúvio e levou a todos. Levou quem, abençoado? Se você estiver esperando o arrebatamento no futuro e como nos dias de Noé, com essa ideia de que você quer ser levado, aqui quem foi levado aqui era quem bebia, comia, casava e dava-se em casamento. Então você está perdido. A salvação nossa é de graça, abençoado. Efésios 2:8. Cristo já pagou um alto preço por nós. Tudo já foi pago lá na cruz. Pronto, acabou. 40, Mateus 24, 40. Diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Outra passagem aqui que as pessoas acreditam que vai ser literalmente desse tipo. Vai levar um e deixar o outro. Não, abençoado. É aqui então, é a mesma coisa que a morte de Jesus. Jesus empatou. Não, aqui é um simbolismo. É um simbolismo isso aqui. Isso aqui não, um vai e o outro fica. Não, isso aqui é apenas uma figura de linguagem. De como seria para eles o grande dia, o juízo de Deus sobre Israel. 2 mulheres estarão no trabalho. Mateus 24, 41. 2 mulheres estarão no trabalho. Num moinho, uma será levada e a outra deixada. Mais uma vez aqui uma, né? Portanto, vigiai, porque vocês quem? Nós, nos dias de hoje? Não. Como nós já lemos aqui no início desse vídeo, vocês aqui é os discípulos. Lê Mateus 24, bem no começo, está falando dos discípulos. Portanto, vigiai, porque vocês, os discípulos, não é nós nos dias de hoje, não sabem em que dia virá o seu Senhor. É nós nos dias de hoje? Não. Jesus está falando com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Isso há mais de 2000 anos atrás. Isso há 2000 anos atrás, mais ou menos 2000 anos atrás, para ficar assim, né? Não vou fazer matemática aqui não, até porque eu não sou muito bom em matemática. Mateus 24, 42, vou ler de novo. Portanto, vigiai, porque vocês, Jesus está falando para os seus discípulos, não sabeis em que dia virá o seu Senhor. 43, mas entenda isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44. Assim, vocês, mais uma vez, os discípulos, também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês, os discípulos, novamente, vocês mesmos esperam. É para nós nos dias de hoje, pessoal? Não. Esse evento já ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Algumas pessoas, mas como é que eu estou aqui ainda e tal, tal. Como eu já disse, Eclesiastes, se eu não me engano é capítulo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, uma geração nasce, outra morre, e a terra é a mesma, para sempre. É o que está escrito, eu não posso me furtar de falar da verdade aqui. 45. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor, encarregado dos demais serviços de sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido? 46. Feliz o servo que o seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. 47. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. É mais uma passagem aqui que o pessoal está aí aguardando há mais de 2000 anos. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Olha aqui. Ele está falando do quê?
está usando essa passagem aqui para falar que ele não vai demorar, que a vida dele não é demorada, e que já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mateus 24, 49. Então começa a bater em seu conservo, e a comer e beber com os beberrões. 50. O senhor daquele servo virá em um dia em que ele não o espera, numa hora em que não sabe. 51. Ele o punirá severamente, ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Amado, agora eu vou começar uma leitura aqui de algumas passagens aqui, que vai deixar bem claro acerca da vida de Cristo. Mas antes, eu quero dizer a vocês, amados, Jesus de Nazaré, o Cristo, ele já voltou para o povo de Israel no ano 70. O que nós estamos fazendo aqui? Amado, geração vai, geração vem, Eclesiastes, mas a terra permanece para sempre. Uma geração vai e a outra vem. Só que a terra é permanente, para sempre. Então nós não podemos fugir dessa realidade. Não haverá a vida de Jesus Cristo no futuro, até porque ele habita aqui dentro de nós, de mim e de você. Isso é espiritualmente. Como que eu vou provar dentro da Bíblia, que está a palavra de Deus, que Jesus já voltou? Olha aqui, prestem bastante atenção aí. Mateus 10, 23. Olha aqui o que está dizendo aqui. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Está falando para quem isso aqui? Jesus está falando para mim? Está falando para você? Jesus está falando aqui com seus discípulos. Vou ler de novo, Mateus 10, 23. Olha aqui. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade. Lê Mateus 10, verso 1, que ele chamou os 12. Chamou os 12. E aqui ele está falando, Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para... Não é aqui em Goiânia, não, que eu estou falando de Goiânia. Não é aqui não, era lá naquela época. Fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aí eu te pergunto, se Jesus vai vir no futuro, como muitas pessoas estão pregando por aí, aonde estão os seus discípulos? E fala aonde estão os seus discípulos. Porque Jesus está dizendo que eles não iam acabar de percorrer a cidade e ele ia voltar, eles ainda estão percorrendo. Então, para Jesus vir no futuro, igual algumas pessoas estão pregando por aí, os discípulos teriam que estar vivos. E aí? E agora? E por que as pessoas estão pregando que Jesus está voltando, desde que eu era criança? Não, abençoado, é porque ele já veio no ano 70 com o juízo sobre Israel e pronto, acabou. Isso aqui, abençoado, eu moro aqui em Goiânia. É o mesmo que eu disser para minha esposa, olha, eu vou lá no centro de Goiânia e volto e você não tenha terminado de limpar, por exemplo, né, toda a casa. Ou seja, eu vou lá no centro e volto e ela vai estar ainda nos afazeres da limpeza da casa. É a mesma coisa. Então como que eu posso pegar essa passagem aqui e jogar que Jesus vai voltar no futuro, sei lá quando? Ele habita aqui dentro de nós. E nós iremos ver aqui nessa live ainda nesta noite. Nós temos que mudar essa mentalidade das pessoas acreditar que no futuro que Jesus vai voltar, ele habita em mim, habita em você, ele habita em nós, é em espírito. Não tem como uma pessoa me explicar isso aqui, me convencer de outra forma, se não for assim. Para que Jesus venha no futuro, os discípulos dele devem estar lá em Jerusalém, porque, né, Israel, porque está falando de Israel aqui, ó. Quando, pois, vos perseguir nesta cidade, fuge para outra, porque Jesus está falando para os seus discípulos. Porque, em verdade, vos digo
que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então eles estão lá ainda. Os discípulos de Jesus estão lá ainda, percorrendo. Não tem cabimento, amado. Ah, Ivan, mas como é que você está sabendo disso agora? Não sei o que. Não, amado. Os olhos de Cristo, o Espírito Santo de Deus manifestou em mim, e muitos, milhões de pessoas ainda hoje, estão conhecendo aqui toda a verdade que está aqui há séculos, há mais de 2000 anos. Está aqui. Olha aqui, abençoado. Outra passagem aqui também, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Mateus 26, 59, a seguir. Disse assim, olha, já vou dizendo, Jesus aqui está tendo uma conversa com o sumo sacerdote. Uma conversa com o sumo sacerdote. E olha que conversa que eles estão tendo. Olha aqui. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todos os conselhos buscavam falsa testemunha contra Jesus para prender, dar-lhe a morte. 26, 60. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas falsas. Mateus 26, 61. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eu não vou entrar nessa questão aqui não, porque a live já está bem grandinha, né? Mateus 26, 62. E levantando o sumo sacerdote, disse, não responde coisas alguma ao que está depondo contra ti? Está falando com Jesus, né? Você não vai responder coisa alguma contra essa pessoa que está falando contra você? Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo o sumo sacerdote, ou seja, esse diálogo aqui estava entre as duas testemunhas falsas, o sumo sacerdote e Jesus. Guardem bem mais para frente para os irmãos entender. Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora ele não pode negar, né? Agora ele não pode negar e nem ficar calado, né? Olha o que ele disse aqui. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Está falando para quem? Para mim nos dias de hoje? Não. Está falando para o sumo sacerdote, que ele ia ver ele vindo sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Ou seja, era juízo de Deus sobre Israel. Era juízo de Deus sobre Israel. Ou seja, ele estava decretando o juízo de Deus sobre Israel. E o sumo sacerdote rasgou as vestes e falou, é réu de morte. Porque quem poderia fazer isso? Era só Deus. Só que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como que é isso? Uma hora eu quero fazer um vídeo falando sobre isso daí. Inclusive já tem no canal do YouTube, Reconciliados em Cristo. Chama, acho que esvaziou-se a si mesmo. Tá lá. Então, abençoado, como que nós podemos entender isso aqui? Está falando para o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote ia ver ele vindo sobre as nuvens, assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens. O sumo sacerdote está vivo hoje? Não. Não tem como remendar isso aqui. Mas o sumo sacerdote estava vivo no ano 70 e presenciou a vinda dele. Porque vir sobre as nuvens, como eu disse para os amados irmãos, lá no começo da live, em Isaías, que vir sobre as nuvens, que Deus falava que, estava dizendo que o Senhor vinha cavalgando numa nuvem ligeira. Então, aqui Jesus também está falando a mesma coisa. Ia vir sobre as nuvens, sobre Israel, ou seja, com o juízo de Deus sobre Israel, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo,
quando o templo de Jerusalém veio abaixo e destruiu, foi totalmente destruído, que não resta pedra sobre pedra, como foi a profecia de Jesus em Mateus 24, verso 2. O sumo sacerdote aqui está vivo? Lógico que não. Então como que ele vai ver Jesus voltando? Ah, mas ele vai ressuscitar. Eu vou fazer uma live falando a respeito da ressurreição. É bastante interessante. Então não existe essa aqui. Ele vai ressuscitar e vai ver. E todo olho verá. Nós vamos falar aqui o próximo capítulo aqui. A gente vai falar sobre isso daí. Amado, não tem cabimento. Não tem cabimento. Judas vai também ressuscitar e não tem lógica. Não tem lógica. Isso não tem cabimento. Judas é o filho da perdição. Porque fala que todo olho verá. Olha aqui. Apocalipse 1, verso 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que o transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amados, quando a palavra de Deus disse aqui, e todo o olho o verá, digamos assim, eu estou morando aqui em Goiânia. O estádio Serra Dourada está tendo uma partida de futebol. Brasil e Argentina. O jogo está tenso e tal. E de repente, né, o Neymar leva uma cotovelada dentro da área. Pênalti. Aí acontece o pênalti, tal, não sei o que aconteceu. O Neymar vai, vamos supor, fez o gol. Aí amanhã, eu estava lá assistindo o jogo, entre aspas, né? Aí amanhã eu vou comentar para um amigo meu o que ocorreu. Brasil ganhou da Argentina de 1-0. Gol de pênalti do Neymar. E todo mundo viu. Todo mundo quem? Todo mundo quem? Se essa pessoa, esse amigo meu não estava lá, como é que eu vou dizer? Todo olho verá. Como é que eu vou dizer? Todo mundo viu. Não é uma força de expressão? É. Esse todo olho verá era para o povo daquela época, que todo mundo lá viu. Não é nós nos dias de hoje. Então é assim que nós devemos interpretar a palavra de Deus. Todo olho quem? Quem estava lá. A gente tem essa mania de falar todo mundo viu. Todo mundo quem? Todo mundo, até quem já morreu. Porque todo mundo inclui todo mundo. Como assim? Então, pessoal, nós não podemos interpretar a palavra de Deus literalmente. Nós temos que entender o que significa todo o olho verá. Porque aqui está falando todo o olho verá. Até mesmo que o transpassou. Quem o transpassou? Foi aquele soldado que pegou a espada e furou Jesus do lado. Até mesmo aquele soldado ia ver Jesus voltar. Para que Jesus venha no futuro, igual muitas pessoas estão dizendo que Jesus vai vir, está voltando, esse soldado tinha que estar vivo. Agora eu vou te falar uma coisa. Um ser humano está vivo há mais de 2.000 anos, há mais ou menos 2.000 anos, é impossível. Ah, mas ele vai ressuscitar. Como vai ressuscitar? Ah, então todo olho verá. Judas também vai ressuscitar, né? Ah, Judas também vai ver. Aí Judas vai ver e depois vai acontecer o que com ele? Vai morrer de novo. Não tem brincadeira, não cabe. Não tem base bíblica para a pessoa sustentar essas falácias. Não tem base bíblica. Não tem. Não adianta pesquisar o fato que esse evento do Apocalipse, a grande tribulação, a vinda de Cristo, já veio no ano 70. E outra coisa também, abençoado. Apocalipse não foi escrito para nós nos dias de hoje, nem para nós no Brasil. Foi para um povo específico. Como que eu digo isso? Apocalipse 1, verso 4. Diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. O Brasil está em qual continente? Qual continente, pessoal? Eu não vou nem falar. O Brasil não está nesse continente da Ásia. Então, abençoado, o Apocalipse não é para nós nos dias de hoje. Apocalipse é 7 cartas, inclusive no meu canal Reconciliados em Cristo, lá no YouTube.
Eu estou fazendo uma série lá de vídeo e pondo as 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia. Está aí Apocalipse 1. Pega a sua Bíblia aí, Apocalipse 1, e leia. Agora, eu tenho um vídeo lá falando também, remetente e destinatário. Apocalipse são 7 cartas. Quando a gente vai escrever cartas, não tem um remetente, é quem está enviando a carta, e não tem um destinatário? Tem. E não tem um conteúdo? Também é assim o Apocalipse. João estava na ilha de Patmos, escrevia as cartas e enviava para as igrejas, que não tem nenhuma no Brasil. E no capítulo 1 de Apocalipse, está falando o nome das igrejas. Agora, as pessoas estão pegando isso daí, trazendo para os dias de hoje, passando medo nas pessoas. Ah, mas você é doido de ficar falando. Amado, eu não sou doido. Eu apenas tenho coragem para falar. Está escrito aqui, ó. Há mais de 2000 anos. Está escrito aqui. Mas muitas pessoas estão pensando só em lucrar e não pregam a verdade. Porque se pregar a verdade, as igrejas vão esvaziar. Eu não estou aqui para falar mal das pessoas que estão lá nas igrejas. Não quero falar mal das pessoas. Eu só estou falando o que está escrito aqui, ó. É verdade o que está escrito aqui. Apocalipse são 7 cartas escritas para 7 igrejas da Ásia. Não é para o Brasil. E já ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Algumas pessoas podem estar pesquisando aqui, ó. Eu não estou fazendo propaganda não, mas aqui, ó. Livro de Flávio Josefo, A Guerra dos Judeus. Flávio Josefo é um judeu que viveu no 1º século. Ele narra todos esses eventos já ocorridos. Olha, abençoado. Durante essa live eu falei que Jesus voltou. E como que eu provo isso? Não é eu que vou provar, é a palavra de Deus que vai provar. Porque nós sabemos que o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? O Verbo era Deus. Então nós sabemos que Jesus de Nazaré era o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré em carne e sangue. Porque em Hebreus 2,14 fala assim, visto como os filhos são participantes de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas para aniquilar aquele que tinha o poder da morte, o diabo. E as pessoas acreditam que existe um diabo ainda. Não vou entrar nessa questão não, que outra hora eu quero fazer um vídeo falando sobre isso daí. Então, Deus participou também de carne e sangue, como nós, igual nós. Igual nós. As pessoas de Jesus de Nazaré. Depois ele morreu, ressuscitou e foi ao céu. Há um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Pronto, não é 2. Então olha aqui. 1 Coríntios 3,17 disse assim. Se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus habita em nós. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O templo de Deus é nós. Vai dizer que ele não voltou. Vai dizer que ele não habita aqui em nós. Eu e você em nós. Vamos aqui, continuar aqui, ó. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Não sois de vós mesmo? Ou seja, abençoado, você não sabia que você é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em você, e que não é de você mesmo? Isso está aqui, ó, há muitos anos. E as pessoas estão pondo a mão na cabeça das outras aí, para as pessoas receberem o Espírito Santo de Deus. Ah, mas porque Paulo fez? É porque os discípulos fez, amados? Eles foram os escolhidos de Cristo, foram escolhidos a dedo. Escolhidos a dedo. Escolhidos a dedo. Essa ordem foi dada para os 12. Depois Judas morreu. Depois escolheram Matias. Depois veio Paulo, que é o que trouxe a graça de Deus que hoje nós pregamos. Então, não vem com essa, hoje eu também vou impor as mãos aí e vai acontecer. Não, pessoal. Não vem com essa que não cola.
Essa ordem não foi para nós nos dias de hoje. Ah, então como é que nós expulsamos demônio, amado? Até porque esses demônios que são pregados dentro das religiões, eles não existem. Eles não existem. Eu tenho um vídeo aí falando acerca do endemoniado de Gadareno, está lá no meu canal no YouTube, Reconciliados em Cristo. Tem muitos vídeos lá, as pessoas podem acessar lá. Está vendo lá, falando acerca do endemoniado. Ah, está falando de legião. Vou fazer uma live também falando acerca de legião. É legião porque somos muito, amado. Era uma pessoa com comportamento igual tem muitos hoje. Mendigos andando por aí. São pessoas daquele jeito. Pessoas que se acham que é o presidente da república, acham que é um policial, acham que é alguém. É um comportamento daquela pessoa. Então, se alguém tiver interesse, acessa lá, Reconciliados em Cristo. Eu postei um vídeo lá acerca do endemoniado de Gadareno. Ele fala legião, porque somos muito. Por que ele falava legião? Porque os soldados romanos eram conhecidos como legiões. É. Simples assim. Então, a outra hora eu quero fazer uma live falando acerca de legiões, né, que são soldados romanos. Não tem nada a ver com o que são pregados nas denominações por aí. Legiões são soldados romanos, conhecidos naquela época. Ok, abençoado? Olha, para finalizar aqui, amados, Jesus já voltou e habita aqui dentro de mim e dentro de você. Não tem como imaginar que ele vai vir no futuro. Eu vou encerrar esse vídeo, volta o vídeo, assista novamente, pegue sua Bíblia, pesquise aqui, o que eu fui falando, capítulos e versículos, e peça o discernimento do Espírito Santo de Deus, e conheça a verdade e saia do engano. Jesus não vai voltar não, ele já voltou e habita dentro de mim, dentro de você. Pronto, acabou. Não há juízo mais. Não há juízo mais. Até porque quem está em Cristo... Não tem condenação para quem está em Cristo. Ah, mas para quem está, amados, nós estamos no ministério do Espírito. Acabou, não tem esse mais de juízo de Deus. Algumas pessoas falam assim, então quer dizer que eu posso matar, que eu posso roubar, que eu... Ah, amado, se você matar, você vai preso. Se você roubar, você vai preso. E olha, se alguém não te matar também. Porque a palavra de Deus fala, quem semeia na carne, da carne você fará corrupção. Então, como a gente já estudamos aqui hoje, Jesus já voltou com o juízo de Deus sobre Israel no ano 70. Volto a dizer, não é fazendo propaganda não. O livro de Flávio José, um judeu que viveu no primeiro século, narra esses eventos ocorridos. E foi terrível. Uma hora eu quero falar acerca desse evento, como que foi. Como que foi? Porque foi terrível. Porque naquela época, vou contar aqui, as pessoas entravam dentro das cavernas e imploravam para que as pedras caíssem em cima delas, para que ela morresse ali. As mulheres matavam e comiam assado, porque a fome foi terrível, comia. Amado, está aqui, ó. Está aqui, ó. Não vai haverá mais tribulação. Não haverá. Então, se você acredita na palavra de Deus, leia, pesquisa nos livros. Historiadores aí famosos, muito conhecidos aí, já sabe disso. Hoje nós somos milhões de pessoas em graça que têm conhecimento desses eventos. Para que viver no engano? Não é muito bom a gente saber da verdade, saber que nós hoje somos salvos pela graça. E essa graça já nos foi dada, Efésios 2:8. Foi com Cristo lá na cruz. Que nós não dependemos, nós não precisamos de fazer mais nada. Isso é muito bom. Eu não tenho que pensar, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer isso. Eu não tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar, não, bom, já que agora eu estou salvo, eu vou ficar tranquilo, de boa, vou evitar certas confusões. É assim que a gente tem que viver. Não é, bom, já que eu estou salvo, eu posso matar, eu posso... Não, não é assim. Não é assim. Ok, pessoal? Em breve estaremos fazendo aí uma nova live aí, não sei quando, né? Deixar o Espírito Santo de Deus manifestar aí. A gente vai fazer aí. Não vou marcar um dia
exata assim não, mas a hora que o Espírito Santo de Deus tocar na gente, a gente estará fazendo essa live aí. Então, hoje nós falamos acerca da vinda de Cristo, a grande tribulação, e falamos aí do Apocalipse, né, que é um evento só. Então as pessoas que estão chegando agora, eu vou encerrar a live e pode ficar à vontade aí para assistir o vídeo novamente, ok? Graça e paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus aí, graça e paz, graça e paz.